Bom dia a você, amigo telespectador desse programa que aos domingos leva sabedoria e paz para a sua família, para a sua casa. Hoje o programa Sinais da Evolução, cumprindo esta programação de destacar o papel da educação nas nossas vidas, o modelo da educação integral no terceiro milênio, agora no século XXI, ele traz mais um conferencista, mais um participante do programa Sinais da Evolução, uma conferencista do nosso fórum, do nosso evento, que é a Regina Fittipaldi. Ela que é arquiteta, pró-reitora de meio ambiente da Unipaz, essa universidade voltada para a paz, né, Regina? E que vai conversar um pouco conosco, trazendo uma visão ampla e profunda sobre a questão da educação integral e o seu papel no desenvolvimento de uma cultura de paz para o nosso tempo. Regina, muitíssimo obrigado pela sua presença, sempre uma honra e alegria tê-la conosco. Eu que agradeço e desejo um bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui. Regina, que bom. Veja bem, eu queria te perguntar o seguinte, as pessoas me mandaram muitos e-mails, literalmente perguntando, né, essa questão muito profunda que desde os gregos importa a humanidade, que passaram-se os séculos e as sociedades continuam a se perguntar. O que você diria para a gente? Como é que a gente pode definir educação? O que é educação, Regina, na tua visão? Essa pergunta é uma pergunta desafiadora, né? Mas eu acho assim, para preservar bem um foco, eu acho que educação é todo aquele movimento, aquela metodologia, o método que faz com que a gente possa ajudar as pessoas a irem em direção a elas mesmas, desenvolverem seus potenciais, né? Desenvolverem as suas aptidões, identificarem o momento em que elas estão, historicamente, contextualizadamente, na sociedade, para que ela tenha condições de, em se reconhecendo, em identificando suas potencialidades, identificar também qual é a forma em que ela vai estar na sociedade, de que forma ela vai estar se comportando dentro da sociedade e de que forma esse comportamento vai estar se relacionando também com todos os outros seres que dizem respeito ao meio ambiente, ao local onde ela está vivendo, né? Então, educação é isso, é a oportunidade da gente desvelar o ser e abrir os olhos para onde a gente está e qual é a direção que a gente quer. Muito bem. Eu estava lendo, Regina, um livro fantástico, né? É uma tese de doutorado Paideia, e é uma história sobre o mundo grego. Interessante que os gregos, 500 anos antes de Cristo, eles não separavam educação de instrução. Para eles, verdade, virtude e beleza eram sinônimos, e eles tinham uma visão total da educação. Era uma educação do ser integral. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você acha dessa proposta que desde os gregos faziam isso e, estranhamente, a nossa escola parece não fazer, privilegia a instrução. O que você acha dessa educação do ser integral? Qual é a tua visão sobre isso? Bom, eu acho que essa educação que a gente vê hoje, ela é o resultado do pensamento racionalista analítico, né? Nós, a partir do século XVII, começamos a construir uma visão de mundo na qual a gente privilegiou o raciocínio lógico, né, em detrimento vamos dizer assim, de uma subjetividade na compreensão do mundo. Então, nós ficamos privilegiando, em termos de educação, a razão e a sensação, né?
E nós estamos no mundo ainda privilegiando esses dois aspectos do ser. É como se você pegasse um oceano e colocasse num copo d'água. É isso que esse tipo de educação faz, ela comprime todo o potencial humano que transcende muito mais do que ser simplesmente razão e sensação, mas é a perspectiva que se coloca. E também nós estamos vivendo uma sociedade, no momento atual, cujos valores são baseados no consumo, né? Então as pessoas desenvolvem a educação não para potencializar vamos dizer assim, aquele diamante bruto que está ali, que são as nossas crianças, que são os seres humanos em relação ao seu contexto, dentro dessa visão macro, mas sim para que essas pessoas se perguntem como que eu posso ganhar mais dinheiro, como que eu posso ter mais status, como que eu posso consumir mais. Então, é uma visão muito reducionista de todo o potencial humano que o ser humano tem nessa construção evolutiva de mais de 15 bilhões de anos, já que nós somos a memória do mundo, né? Então, a gente fala que o ser humano surgiu há 4 milhões de anos atrás, mas, na verdade, a nossa história é 15 bilhões, porque a gente tem gravado nas nossas células... Toda a história do próprio universo. Toda a história do universo. Então, a gente é uma síntese de 15 bilhões de anos de construção. Então, querer que esse potencial extraordinário se resuma a de que forma eu vou estar num mundo consumista é muito reducionista. Mas eu vejo que esse momento que a gente está surgindo uma reflexão que é justamente uma abordagem transdisciplinar e holística. Né? A visão holística, a palavra holística vem do grego holos, que significa o todo, ela reconhece que, contrariamente àquela fragmentação e àquela especialização que vem sendo construída pelo pensamento racionalista, inclusive na modernidade, nós agora, com o pensamento pós-moderno, estamos sendo convocados para integrar uma outra perspectiva de educação. Você acha que nós pagamos um preço alto por termos reduzido a escola, a questão operacional do trabalho, da ferramenta? Como é que você analisa isso, Regina? Eu acho que a gente reduziu bastante, a gente adotou uma postura, é como se você tivesse um campo extraordinário para semear um belíssimo jardim e ficasse semeando sempre dentro de pequenos vasos. É assim que eu vejo. Mas vejo também, junto com essa perda no enfoque, uma das coisas que eu acho grave é de que forma que esse tipo de educação, ela não colabora, ela não corrobora para uma cultura de paz. Então, essa desconexão, inclusive no relato da história da construção do pensamento que nós vimos, é que desemboca hoje numa realidade em que nós estamos vendo o seguinte, Denizar, que um dos fatores essenciais da abordagem da educação é o resgate da reflexão sobre uma ética. Uma ética que deveria ser abordada dentro das escolas. As crianças, lógico, você vai falar de ética e você vai fazer essa abordagem de acordo com a faixa etária da criança, contextualizando para a sua compreensão. Mas para que desde pequena a criança saiba que existe um ethos, que existe uma morada, que existe uma relação de princípios que nós humanos vimos enunciando desde que nos percebemos nesse mundo, começamos a ver as estrelas, as marés, olhar uns para os outros e nos perguntarmos sobre por que estamos aqui. Nós vimos construindo referenciais para nós mesmos de convivialidade. Então, como nós, na educação, privilegiamos o aspecto do resultado, da construção, vamos dizer assim, de um potencial de produção para gerar uma riqueza objetiva, porque o conceito de riqueza tem uma vastidão extraordinária. E se reduz à riqueza econômica, né? Exatamente, se reduz essencialmente à riqueza econômica. Então, você coloca todo um potencial, toda uma sensibilidade a serviço de quê? De correr atrás de... criação de produtos econômicos, exatamente, mercadorias. E recalma riqueza financeira. Regina, eu estou lembrando aqui de uma frase muito importante do grande filósofo e matemático Pitágoras, quando ele nos informa: eduquemos as crianças e não será necessário punir os homens. É uma visão otimista, mas eu quero que você analise no próximo bloco
esta opinião de Pitágoras. Você que está em casa participando dessa entrevista exclusiva e especial é nosso convidado para o primeiro Fórum de Educação Integral. Conforme você observa, estamos fazendo uma série de entrevistas sobre esse tema e vamos discutir essa visão grega, pitagórica, segundo a qual é possível educar as crianças evitando punir os homens. No próximo bloco. Regina, falávamos no bloco anterior, né? Essa visão otimista do Pitágoras, né? Será que se nós educarmos nossas crianças, será que vamos poder dispensar os presídios, as punições, os grandes crimes na sociedade hoje que vive em alerta com o problema da violência? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que a educação é o grande portal para todas as coisas. Eu acho que nesse momento, realmente, a educação, cada vez mais, ela vem sendo identificada com essa responsabilidade. A responsabilidade no sentido etimológico do termo, respondere, que é dar uma resposta a. Né? Então, a educação, ela potencializa, na minha visão, a possibilidade do resgate, do entendimento, do propósito essencial de cada um de nós. Porque cada um de nós tem uma história de vida, é um pacote de memórias, é uma síntese da influência das culturas, da influência da educação dos nossos pais, da família, enfim, nós somos uma complexidade muito grande, né? Nós não somos só o resultado de uma educação formal, intelectual, que você vai aprender nos livros. A educação, ela contempla toda uma proposta de retroconexões entre o ser com ele mesmo, com os outros e com o meio ambiente. Né? Nessa direção, a Universidade da Paz, a gente tem, a partir de um trabalho que inclusive foi reconhecido pela Unesco, de Educação para a Paz, do professor Pierre Vaio, uma série de seminários que trata justamente disso, a arte de viver em paz. A paz compreendida como, vamos dizer assim, a possibilidade de uma expressão plena do seu ser. Quer dizer, porque quando você está em paz, como você se sente? Você se sente pleno, você está bem. Você, não, é como diz o Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Essa frase, eu acho que ela sintetiza bem um estado de paz, né? Então, a educação para a paz, ela contempla esse reconhecimento da paz consigo mesma, ou seja, como que eu busco desenvolver em mim e reconhecer em mim os meus potenciais como ser humano e um ser de relação. E esse ser de relação que eu sou vai se transbordar numa paz com os outros, né? Quer dizer, de que forma eu me coloco na sociedade, de que forma eu disponibilizo todo o meu conhecimento, todo o ser que eu sintetizo dentro da realidade e da sociedade. E a paz com o meio ambiente, quer dizer, e dentro dessa perspectiva, a paz com a natureza, ela transcende a própria visão exclusivamente do planeta Terra para ser uma visão de uma nova cosmologia, porque a gente reconhece que esse planeta está interconectado com
todo um sistema. Então, eu acho que se nós reconhecermos que nós somos seres em processo e que realmente o ser que você é hoje é diferente do ser que você era 10 anos atrás e que vai ser diferente do ser que você vai ser daqui a 10 anos, em função dos conhecimentos que você vai adquirir, em função da sabedoria que você vai gerar em você mesmo e no outro, porque a sabedoria é o conhecimento integrado à consciência. Porque enquanto a gente fica só no conhecimento formal, é conhecimento. Mas quando você integra no seu ser e convoca sua sensibilidade, sua sensação e sua intuição nesse conhecimento, então você transforma esse conhecimento numa consciência. Quando você fala de uma ética de inclusão, Regina, eu me lembro, eu tenho acompanhado os artigos do senador Cristóvão Buarque, muito bons, no Jornal o Globo e outros. Ele tem falado muito sobre essa coisa da... Quando a educação chega antes das drogas, quando a educação chega antes do crime, quando a educação chega antes da violência. A sensação que dá é que a educação, à medida que a educação, e vamos falar de escola mesmo, à medida que a escola demora a chegar nas comunidades, a escola de qualidade não é instalada, ali é instalado em seu lugar o tráfico, a droga, a violência, o suicídio, as miserabilidades humanas. O que você acha disso? Você acha que... Será que a escola não está demorando a chegar, no caso brasileiro, e a educação integral em particular, será que ela não está demorando a chegar? Você trouxe o Cristóvão e eu me lembrei também do Gilberto Gil, nosso ministro da Cultura, quando numa música ele diz assim: é sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. Isso significa o seguinte: se a escola não ocupar o espaço dentro da sociedade, alguém ou alguma outra coisa vai ocupar. Entende? Então, eu lembro que quando eu era menina, na minha adolescência também, eu sempre estudei em Brasília, nas escolas classe, na escola Parque, e no ensino médio eu estudei no CIEM, que era o Centro Integrado de Ensino Médio da Universidade de Brasília. E foi uma experiência pedagógica extraordinária. E eu lembro que naquela época, o que a gente falava era o seguinte: quem quer estudar vai para a escola pública. Quem ia para a escola particular era filhinho de papai que estava a fim de se dar bem. Essa era o que estava em voga. Para você ver que houve uma época em que o ensino público brasileiro, ele desempenhou um papel da maior relevância. Então, eu acho que é mais do que chegado o momento, ainda mais nós tendo no Brasil ícones como o próprio Cristóvão, né? Nós temos no Brasil o nosso ministro da Cultura como Gilberto Gil, e tendo uma vontade política, por exemplo, também de integrar a questão da educação ambiental, que isso vai permitir uma expansão para uma consciência maior de pertencimento e de responsabilidade para com o nosso planeta, que é fundamental que seja criado. Então, eu vejo que o Brasil ainda não cumpriu o seu papel nesse momento de empoderar a educação pública para que ela ocupe esse papel. E eu vejo hoje em dia com preocupação, inquietação, que mesmo as escolas estruturadas, elas ainda sofrem o jugo de uma ausência de liberdade no discernimento do que é conhecimento, do que é o mérito de ter um conhecimento ou não por parte de um aluno. Outro dia eu ouvi uma história de um professor que foi agredido em sala de aula porque ele reconheceu que o aluno não estava expressando, que estava adquirindo, de fato, um conteúdo que era necessário. Ele sofreu ameaça e, infelizmente, o professor foi demitido da escola. Quer dizer, isso gera um descrédito também, porque a gente sabe, o princípio da autoridade não é um princípio da opressão, é muito diferente. A opressão, né, e a autoridade são coisas diferentes e eu vejo que isso é uma coisa que muitas vezes se confunde, né? Eu acho que o princípio da autoridade você não impõe a ninguém, você conquista pelo reconhecimento. Os mestres são aqueles que antes de sair discursando ou ensinando, porque estão outorgados por uma carteira de trabalho, mas sim porque eles têm esse reconhecimento da sociedade pela sua conduta e pelo seu exemplo pessoal. Então eu vejo que é todo um contexto que eu acho que precisa ser cuidado, inclusive os nossos professores que eu tive agora no Ceará, eu vi professores com uma disponibilidade que eu diria que o que move eles é o amor.
entende? Eles já transcenderam o fato de estar numa sala de aula, estar numa escola pela sobrevivência. Eles estão ali por puro amor. E, no entanto, a sociedade não dá o respaldo necessário, não há, vamos dizer assim, uma política de que possibilitar esse professor, dele ter um plano de carreira, por exemplo, dele expandir seu conhecimento. Desde a melhoria salarial dos professores, inclusive, passando pelas por condições de trabalho deles, justamente, seja na escola pública ou privada, isso é uma realidade. E eu vejo também o seguinte, gente, nós somos um Brasil de um Paulo Freire, nós somos o Brasil de Darcy Ribeiro. Sabe? Ou seja, do ponto de vista... E apesar disso, ainda não fizemos nossa tarefa de casa, que é ter uma escola de qualidade para todos. Justamente. E veja bem, eu acho que é importante a gente honrar essa bagagem cultural, essa bagagem, vamos dizer assim, que nós temos do ponto de vista de uma geração revolucionária do que seja educação. Porque a gente vai nos países de primeiro mundo, a gente vê, do ponto de vista das relações de educação, são bastante questionáveis, muito ultrapassadas, eu diria arcaicas, inclusive. Né? Eu acho que o Brasil poderia realmente desempenhar um papel de ponta nessa questão da educação, e eu acho que a gente poderia fazer isso, mas é preciso que haja vontade política e uma disponibilização de fato de recursos, que ninguém pode fazer milagre. Então, eu acho que o Brasil ainda não entendeu, e aí eu estou, assim, com muito respeito e reverência, querendo dizer aos nossos governantes o seguinte: não é possível desenvolver um projeto de educação consequente, que reverbere e gere os frutos que a gente precisa para esse país, com uma verba tão pequena para a educação. Pois é. Ô, Regina, a gente vai então fazer uma pausa aqui agora, você que está em casa tomar um cafezinho, e logo depois pensarmos um pouco sobre o que é o ser integral na educação, porque eu acho que o que falta é educar a totalidade, vencermos, superarmos o paradigma da instrução, da educação puramente informacional e chegarmos ao todo. A emoção, ao sentimento, à espiritualidade. O que é uma educação com espiritualidade? No próximo bloco, sinais de evolução, pautando mais uma vez a temática da educação do ser integral. Ninguém está sozinho. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, protege-nos e eleva-nos na infinita prece do viver. Leia Conversando com seu anjo da guarda, de autoria do irmão espiritual Dr. Bezerra de Menezes. Ensinamentos e caminhos para entrar em sintonia com os anjos de Deus. Nas principais livrarias ou pelo Clube Cultura de Paz. Regina, o que seria exatamente uma educação que incluísse a espiritualidade e que fosse uma educação plena, que colocasse todas as dimensões do ser humano na agenda da educação? Como é que você enxerga isso? Olha, eu enxergo da seguinte forma. A Declaração de Veneza, da Unesco, colocou como meta do milênio a educação baseada em 4 aspectos. Educar para conhecer, educar para fazer, educar para conviver, educar para ser. Ou seja, conhecer, fazer, conviver e ser. Então, eu vejo que esses 4 aspectos, essas 4 metas da educação, são justamente o caminho para que a gente possa desenvolver um ser humano dentro da sua multidimensionalidade. Porque nós somos seres físicos, psicofísicos, psicoespirituais e espirituais. Nós não somos seres que temos que ser educados apenas para lidar com a realidade objetiva que nós
percebemos com os nossos 5 sentidos. E que a educação, às vezes, acaba fazendo a gente repetir condicionamentos apenas. Condicionamento de classe, condicionamento religioso, condicionamento de grupo, condicionamento Justamente. de valores. Então, esse aspecto físico, a meu ver, é um aspecto também que precisa ser muito cuidado. Por exemplo, hoje em dia você vê as pessoas, os alunos, os jovens, os adolescentes, eles trabalham o corpo muitas vezes para atender, inclusive, uma demanda de consumo, do consumo do seu próprio corpo, né? O Jean-Yves Lulou, que é um filósofo que está vindo a Brasília para dar um seminário para nós, que é um amigo da nossa Unipaz, ele diz que hoje em dia a questão se resume também na reflexão de que forma você se coloca diante do mundo, para consumir ou para comungar, né? E esse consumo... Consumidor ou cidadão? Exatamente, entende? Então, no âmbito do físico, esse cuidado com o físico é muito importante. E eu acho que a educação passa por essa questão do físico em vastos aspectos. Por exemplo, na questão da alimentação, na questão da higiene pessoal, na questão da sexualidade. Você vê que, embora a gente tenha os meios de comunicação hoje, saiu uma pesquisa de que nós temos muitas meninas com 12, 13 anos engravidando. Por quê? Porque falta uma educação sexual, né? E, então, eu acho também que, no aspecto físico, porque o físico é como a gente se apresenta no mundo. É a forma como eu te percebo e você me percebe, né? É através dos nossos gestos, da nossa postura, da maneira como a gente se veste, da maneira como a gente transita. Então, eu acho que a educação, nesse aspecto do físico, ela tem que contemplar esse reconhecimento, mas um reconhecimento respeitoso pelo corpo que nós temos, né? Reconhecendo que o nosso corpo é um sacrário, o sacrário da nossa mente, o sacrário do nosso espírito. E quando eu falo espírito, eu não estou fazendo uma vinculação religiosa necessariamente, né? Eu estou falando o espírito como essa energia primordial, né, que é a fonte de todo o ser, é a fonte de tudo que a gente percebe. O caráter sagrado da vida. O caráter sagrado da vida, tenha ele o nome que você quiser dar. Budismo, hinduísmo, shintoísmo, taoísmo, espiritismo, catolicismo, cristianismo, não importa. Cada um de nós é a síntese da expressão dessa energia primordial e a gente traduz esse sagrado num corpo físico. Você me deu agora um aspecto que eu queria te formular uma pergunta sobre ele. Os cientistas do mundo inteiro estão admitindo a necessidade de reinstituir o sagrado na educação. Porque perceberam que esse mundo desencantado, mecanicista, materialista, que essa cultura materialista trouxe um mal muito grande à educação. Esse caráter de sagrado, Regina, como é que a gente faz? A escola republicana não deve ser teológica, a escola pública não deve ser religiosa. Como é que nós devolvemos a dimensão da espiritualidade para a escola moderna, republicana? Como é que a gente faz isso? Eu acho que hoje em dia nós estamos diante de uma perspectiva muito fantástica. Tem um livro do Mircea Eliade que eu recomendo, chama-se O Sagrado e o Profano. Então ele diz o seguinte: cada vez que a gente vive uma cosmogonia, e entra em contato com a cosmologia, como que o mundo foi criado, qual é a forma de criação do mundo, a gente funda o mundo de novo. É como se cada vez que a gente entra em contato com essa gênese, a gente refunda o mundo. E eu vejo que hoje, através da ecologia, nós estamos no portal, num umbral de uma nova percepção do sagrado. O que eu quero dizer com isso? Você sabe, a palavra ecologia vem do grego também, né? Oikos, que significa casa, logos, o estudo, o conhecimento da casa. Então, quando você mergulha dentro de um olhar ecológico, e você reconhece que o fato de nós hoje termos o dom da palavra, falarmos, piscarmos os olhos, escrevermos um livro, compormos uma sinfonia, fazermos um poema, é o resultado de um processo evolutivo que surgiu há milhões de anos atrás e que em nós humanos adquiriu uma forma antropomorfa de expressão. Ou seja, o Leonardo Boff pontua isso muito bem. Ele diz, no processo da construção evolucionária da vida, no humano, a matéria adquire o estado de pensamento reflexo,
de amorização e de ternura. Ou seja, talvez seja através da ecologia a oportunidade do resgate do sagrado nas coisas manifestadas e nas não manifestadas. Em uma palavra, Regina, a educação é o caminho mais curto entre o homem e a paz? Eu diria que o ser humano, como Mahatma Gandhi dizia, a paz é o caminho, né? E a educação é um instrumento essencial, primordial. Se você gostou dessa entrevista, esta simpaticíssima presença que é a Regina Fittipaldi no nosso programa, você vai poder fruir momentos agradáveis de estudo sobre educação integral, não é, Regina? Porque ela é conferencista do primeiro Fórum de Educação Integral, conforme você pode estar vendo em nosso cartaz. Então você é nosso convidado, não perca, dias 30 de novembro, é uma sexta-feira, é feriado em Brasília, dia 1 de dezembro, o Fórum de Educação Integral vai reunir autoridades, pesquisadores, estudantes, donas de casa e público em geral, para que nós façamos a reflexão do papel da educação integral na construção da cultura de paz. Quero agradecer a Regina Fittipaldi pela sua presença, pelas suas palavras. Muito obrigado, Regina, por você estar conosco. Muito obrigada. E a você que está em casa, lembrar, se você quiser participar da programação dos Sinais da Evolução, mande-nos uma mensagem para o endereço que está aparecendo em sua tela, denizasouza@terra.com.br. E a exemplo da entrevista de hoje, que foi você quem sugeriu, nós vamos fazendo os Sinais da Evolução conforme a sua participação. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por sua participação. E porque estaremos juntos domingo que vem, em mais uma jornada de sabedoria e paz aqui no seu Sinais da Evolução. Muita paz e até lá.